Pessoal, Sertão Místico hoje veio aqui até Serrita. Hoje a gente veio aqui com meu amigo Luiz Carlos Macaé, com o Frei Juan. A gente veio falar um pouco da devoção às almas e essa nossa devoção com as almas vaqueiras. Hoje a gente veio aqui no local onde é realizada a Missa do Vaqueiro. A Missa do Vaqueiro Raimundo Jacó aqui em Serrita. Raimundo Jacó que foi assassinado. Então a gente vai falar de Raimundo Jacó não só como cultura, e sim dessa alma vaqueira, dessa alma de luz que também intercede pelas pessoas que vêm aqui fazer seu pedido. Mas antes falaremos um pouco da história de Raimundo Jacó e quem são as almas vaqueiras. Pessoal, a gente está aqui com o Luiz Carlos Macaé, que é daqui da cidade de Serrita. Um cara que é poeta daqui da cidade, é um amigo que eu fiz. E um cara que é um entusiasta também dessa história, então pesquisa muito sobre o pesquisador dessa história de Raimundo Jacó. Macaé, me fala um pouco da história de Raimundo Jacó. Primeiramente eu queria parabenizar por esse trabalho que vem sendo feito, desbravando nosso sertão, contando histórias, tirando do anonimato muita gente que às vezes está esquecida, mas graças a esse trabalho importante para a nossa cultura, está sendo selado em todas as plataformas. Raimundo Jacó foi um vaqueiro humilde aqui do nosso sertão, que nasceu e viveu numa seca, convivendo com aquela seca que nos tempos da década de 30 até 60, era uma seca forte, drástica. Existia o desafio que era sobreviver, era ter o mantimento. E Raimundo Jacó foi esse ser que escolheu a profissão de vaqueiro. Porque naquela época, vaqueiro não é como hoje, que os vaqueiros estão mais perdendo um pouco a virtualidade. Mas Raimundo Jacó era de fato um vaqueiro que vivia da profissão. E ele trabalhava junto com um companheiro, um conhecido, para um casal de senhores, um senhor e uma senhora que eram fazendeiros da região. Naquele tempo, era tudo descampado, era muito pouca cerca. Não existia-se a cultura de fazer cerca, construir cerca para o gado viver no cercado. Então o gado vivia no campo. Daí nasce a figura do vaqueiro, Raimundo Jacó se adentra nessa realidade. Os patrões tiveram uma das reses que perdeu-se do rebanho. A missão foi dada aos dois vaqueiros da fazenda, Raimundo e o seu companheiro. Raimundo saiu de manhã cedo com o companheiro, só que na volta o companheiro voltou sozinho e Raimundo não voltou com ele. Questionado, ele disse: eu só vi ele na hora da carreira e a gente se perdeu no meio da caatinga. Anoiteceu, nada de Raimundo. Amanheceu o dia, nada de Raimundo. Os patrões ficaram, oxente, Raimundo não apareceu, Raimundo muito disposto, um vaqueiro que gostava do que fazia, e vão atrás de Raimundo. Raimundo é encontrado neste lugar, aqui no sítio Lages, sem vida, uma vida ceifada, vigiado apenas pelo cachorro, que para os urubus não encostar. A reis que tinha ido atrás estava pertinho dele, amarrada, com careta, seu cavalo sem as cabeçadas, e Raimundo caído de bruço com um ferimento na nuca e uma pedra suja de sangue com restos de massa encefálica. Raimundo é encontrado, sepultado, vai para a justiça. A justiça precisa de quê? Para que o processo de seguimento de provas não existiu. Então foi arquivado na época, foram convocados, o companheiro foi convocado, mais algumas testemunhas, mas não existia nenhuma testemunha de fato de que realmente teria sido um assassinato. Havia-se o relato de que existia uma inveja do vaqueiro companheiro dele com Raimundo, porque Raimundo era muito disposto, sempre gostava de estar à frente, de resolver, mas se adiantava antes de o patrão fechar a boca, já chegava com o problema resolvido. Então, Raimundo realmente não foi um mal súbito, como foi dito na época por algumas pessoas. Disseram que foi um mal súbito, Raimundo bebia e fumava e tinha problema cardíaco. Não, Raimundo realmente foi assassinado, porque a pedra foi encontrada e o ferimento era na nuca. Como é que você ia cair e ficar de bruços com um ferimento na nuca? Então, descartada. E Raimundo tornou-se mais um ser injustiçado. Luiz Gonzaga vem ao Nordeste já com muita fama. Quando chega no Exu, recebe a história de que Raimundo, seu primo, tinha sido assassinado e não tinha sido feita justiça. No caso era primo de Gonzaga. E aí Gonzaga vai em Nelson Barbalho, um grande entusiasta da cultura pernambucana, lá de Caruaru,
E Nelson Barbalho vai e fica com a incumbência de fazer um tributo a Raimundo Jacó, uma música. E aí, em 50, ainda dentro da década de 50, salvo engano, em 57, 59, Nelson Barbalho cria a música A Morte do Vaqueiro, que só vem a ser gravada já na década de 60 por Gonzaga, que é um grito de justiça dentro do sertão. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, só lembrando seu vaqueiro que não vem mais aboiar. Por quê? Todo dia de tardezinha o gado se junta no entorno da casa do dono, o vaqueiro se juntava o gado, mas ali o gado estava sem ele, estava sem Raimundo. E ele usa o tengo, lengo, tengo, porque o chocalho, para quem é do Nordeste sabe, o chocalho tem vários tons. Ele, quando o gado vai caminhando devagarzinho, ele fica só tengo, lengo, tengo. Quando o gado vai mais apressado, ele vai no mesmo ritmo. E aí o tengo, lengo, tengo da música é justamente o gado caminhando sem Raimundo, tristonho, sacudido numa cova, desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. Ele foi desprezado, não foi de Deus, mas dos homens da terra, dos homens da justiça. E aí Nelson Barbalho diz: bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão, o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Então, não é só uma música, é um hino que entoa toda uma história, todo um pedido de justiça e que foi transformado no começo da década de 70. Toda essa música, toda essa vivência dessa história foi transformada em um grito de justiça através da celebração de uma missa. No começo da década de 70, o padre João Câncio, ao passar por esse local, era pároco de Serrita e estava em missões para pregar o evangelho, levar a comunhão, e passou aqui e viu a cruz e sentiu a necessidade. Quem é o vaqueiro? É um primo de Luiz Gonzaga que foi morto, então vamos celebrar a missa. Juntou-se com os vaqueiros, o padre João também gostava de vaqueiros, e aí juntou-se, naquele momento foi feito um giral, um palco feito de madeiras típicas daqui, e foi celebrada a primeira missa. E de lá para cá a cultura só foi engrandecida, e graças à história de um martírio eu tenho, porque Raimundo foi um ser humano muito sofredor, deixou a esposa, filhos, sem nenhuma herança, mas deixou em nós sertanejos uma grande herança, que foi uma lição, que há como se fazer justiça, sim, mesmo que a justiça dos homens não a façam. Falaremos agora das almas vaqueiras e da devoção a elas. É um espírito que viveu há pouco tempo, ainda aqui entre nós, faz parte desta falange dos homens vaqueiros que se vestem, que têm a alma de couro, porque assim se vestem. Eles carregam a destimidez, a força do tangedor de gado, do homem que domina o alazão, e é essa força que é o princípio e a manipulação de sua energia entre nós. Tem esse culto aqui na Caatinga, no interior do Nordeste, das Santas Almas Vaqueiras. Existem lugares que vão fazer referência a 13 almas vaqueiras, a 7 almas vaqueiras, ou não vão colocar um número específico. Mas quando eu falo sobre isso, eu sempre sou puxado, eu sou chamado para a história de Raimundo Jacó. Né? A história de Raimundo Jacó é muito forte, que é a Missa do Vaqueiro, né? Uma tradição fenomenal. E ele é a representação dessa alma vaqueira, né? E é justamente as almas que habitavam essas matas, as almas que conhecem a Caatinga, que conhecem e muitas vezes desencarnaram nesse processo da Caatinga e tinham a Jurema como seu remédio, tinham o cavalo como seu melhor amigo, né? O boi não é só um animal, mas ele é um animal que traz o meu sustento. Há uma relação sagrada com todo esse universo da Caatinga, desse bioma. Então a gente está falando das almas que desencarnaram aqui, que cuidam, que amparam, que conhecem essa magia aqui, essa ciência aqui, né, que se manifestam dessa forma. Quando eu penso nas Santas Almas Vaqueiras, nada além do que são os ancestrais, os nossos ancestrais que conhecem e se encantaram. E é uma movimentação de energia muito grande que eu não entendia. Se eu chegar numa missa do vaqueiro, todo mundo, algumas pessoas se emocionando naquela coisa. E é isso, é essa movimentação dessas almas vaqueiras dentro daquele ambiente ali. Sim. E você, tipo, tá escutando um vaqueiro aboiando e tem aquela mesma emoção de estar escutando
a oração da família na igreja católica, que você emociona, Sim. chora. E você sente essa mesma emoção com o aboio do vaqueiro. Então assim, eu não sabia explicar, ainda nem sei tanto, mas sei que hoje entendo que é essa presença dessas almas. Essa conexão. E essa porta do sentimento é a principal para que ele consiga trabalhar aliviando a dor de alguém, trazendo um alento, servindo de ombro, andando de braço dado com a pessoa que está precisando para atravessar um momento de enfermidade, para atravessar um momento de tristeza. E eles têm esse detalhe do sentimento muito forte, porque são almas que quando viveram em terra sentiram muitas dores, tiveram muitas dificuldades, a dor na carne do espinho que cortava enquanto corria atrás do boi para laçá-lo, a dor também de ter perdido os seus entes queridos. Então todo esse sentimento, por ele ter tido a experiência, ter sentido o travo de todas as dores humanas, é que hoje eles conseguem entender as nossas dores e trabalhar em nosso favor. Eu sempre trago muito esse assunto das almas aqui no Sertão Místico. A gente sempre tenta explicar isso às pessoas, o quanto toda alma que desencarna, ela precisa de luz. Então por isso que tem muito espírito em desequilíbrio na Terra, às vezes obsediando as pessoas, porque não recebeu nenhuma reza, não recebeu nenhum Pai Nosso, nenhuma vela ali da família, porque isso é algo que a gente que está aqui em terra que pode fazer por eles não podem mais fazer isso por eles. Então o espírito que ele não recebe isso, ele acaba não tendo luz e obsediando as pessoas. Eu falo até que a gente viveria num planeta menos denso se mais pessoas fossem devotas das almas. Então quanto mais almas encontram essa luz, quanto mais almas encontram esse equilíbrio, menos densa fica a energia do nosso planeta. Ali onde tinha desespero, ali onde tinha desequilíbrio, passa a ter luz, passa a ter paz. Acontece também das almas que recebem muitas orações. A gente vamos se referir, por exemplo, aos santos. Os santos intercedem pela gente, eles têm esse poder não pela escolha de alguém, sim pelo nível de evolução deles. Quanto mais eles recebem reza, mais recebem oração, mais recebem luz e mais vai podendo interceder pela gente. Como exemplo, eu posso falar aqui de Padre Cícero. Padre Cícero, quando desencarnou, já era um ser de luz, mas hoje tem muito mais luz do que ele tinha antes. Imagina a quantidade de pessoas que vai ali no horto, que reza, que faz sua oração, que reza para o Padre Cícero. Então é tanta gente, e a demanda de reza, de oração, de vela é tão grande, que esse espírito acaba adquirindo uma luz incrível e podendo interceder por todos aqueles que vão ali pedir. Então por isso que tanta gente vai lá, faz uma promessa, vai lá no horto, reza, acende a vela e consegue alcançar, porque o espírito ele é tão evoluído que ele tem de fato esse poder de interceder a quem pede a ele. Me fala um pouco assim do seu ver em relação às almas vaqueiras. Para mim é motivo de alegria, de bênção estar aqui neste local tão presença real, né? Falar das almas, eu sou devoto das almas. Falar das almas para mim é uma honra muito grande, né? As almas vaqueiras ou as almas vaquejam, não importa de qual forma a gente recorra. Quando a gente fala nas almas vaqueja, é aquela que vaqueja o que é ruim para longe e o que é bom para junto da gente. Como também a gente olha para esse cenário, as almas vaqueiras, desses bons homens que vieram a esse plano terreno, desenvolver suas missões, a maioria delas de formas tristes, né? E que hoje estão no plano celeste para poder dar uma atençãozinha a gente. Certo de que as almas não podem fazer nada por si, somos nós, é assim que nós entendemos como religioso, de forma de que os mortos não podem fazer mais nada por si, somos nós que fazemos por ele. Então o acender vela, o rezar, a devoção, a prática, não é? Inclusive neste local acontece a tradicional missa do vaqueiro, em sufrágio da alma de Raimundo Jacó. Então assim, é sufragando, é lembrando, é deixando essa memória acesa e viva neste local. Então, de fato, de que esse local se torna assim um ponto de peregrinação, um ponto de romaria. Romaria ruma, é aquele que sai de sua casa para determinado local rumando, caminhando, né? Então assim, aqui se torna sim um ponto
de encontro da gente como criatura, não é? Com as almas unidas junto ao Criador. Então, assim, é um ambiente mágico, é um ambiente que fala ao vento que passa, às pedras no chão, ao mato, ao animal. Em todos os sentidos, esse ambiente tenta falar com a gente. Então a gente leva à frente essa devoção às almas vaqueiras, que é uma devoção importante. E eu tenho vários exemplos de milagres e de prodígios que pessoas que alcançaram com as santas almas vaqueiras. A alma, quanto mais recebe luz, mais ela ganha força e aí mais ela pode interceder pela gente. Então, assim, como você vê, a quantidade de reza que Raimundo Jacó recebeu. Hoje existe missa do vaqueiro em todo canto do Nordeste, inspirado na missa de Raimundo Jacó. Então, como você vê assim, o espírito, como o espírito de Raimundo Jacó, que é o espírito que recebeu muita oração. Eu acredito assim, que nós somos seres humanos em evolução com a luz. Então, assim, hoje eu me deparo com um espírito evoluído, não é? Com a bondosa alma de luz, que de onde está pode sim nos atender. Porque o que precisa para isso acontecer é a nossa fé, né? Então a importância da nossa fé, a gente crer, né? E acreditar, sim, com certeza, Raimundo Jacó hoje, na minha visão, sim, é um espírito de luz evoluído que pode sim estar no plano celeste intercedendo por nós. Apesar de muita gente não acreditar ou não saber, mas os antigos falavam e deixaram para a gente que os espíritos, as bondosas almas que recebem muita luz, eles podem sim interceder por nós. Então a maior prova desse local é o velário, onde tem aqui o local de acender vela e sufragar pelo descanso eterno, não é, desse ente querido, desse personagem, e sim, através da luz que ele recebe, sim, com certeza, ele está deixando luz para os nossos caminhos também. Força nas nossas caminhadas, força nas nossas injustiças, que da mesma forma que ele passou essa injustiça, que nós também muitas vezes somos injustiçados na vida, e através dessa luz, é luz que ele vai vibrando de volta para cada um da gente, pedindo um grito de socorro e pedindo um grito de justiça para todos os injustiçados do mundo inteiro. Existe um termo dentro da cultura, da cosmovisão banto, que se chama moiô, onde eles compreendem que tudo tem força vital. A pedra tem força vital, mas tem uma coisa muito interessante que para eles tem força vital, que é a crença. A crença tem força vital. Então os banto não olhavam para a cultura de um outro povo e pensavam que eles tinham que apagar essa cultura, ou que essa cultura não tinha força, que essa cultura estava errada. Eles pensavam que aquela cultura também tinha uma força vital, né? Então não fazia sentido para eles destruir aquela outra cultura, se afastar daquela outra cultura. Por isso que a Umbanda tem os ciganos, os caboclos, os boiadeiros, os baianos, os marinheiros, os orientais. São cosmovisões diferentes que convergem dentro de um mesmo ambiente, respeitando cada individualidade dela. Então, pensando sobre a missa do vaqueiro, tamanha deve ser a força vital dessa crença, né? Quanto mais pessoas rezam, quanto mais pessoas se dedicam a isso, tem essa devoção, como por exemplo, eu sou do Crato, que é a cidade onde nasceu o Padre Cícero. Então eu conheço muito bem essa relação aí das peregrinações ritualísticas, dessa força da fé que tem, por exemplo, em Juazeiro do Norte, no Horto, e a potência que isso tem mesmo para alguém que não é católico, como uma força transmutadora, transformadora de vidas, que é. Então, falando desse exemplo, a gente tem aqui Raimundo Jacó, o vaqueiro que foi injustiçado, que foi assassinado e que comoveu muita gente. Isso fez com que ele recebesse muita oração, entendeu? Muita reza direcionada a ele. E por isso hoje ele é um espírito de luz, que tem uma luz muito grande e que pode interceder quem vem aqui fazer algum pedido pela quantidade de reza que ele recebeu, pela quantidade de luz que ele recebeu. Então eu venho trazer aqui,
não só essa importância cultural, essa importância espiritual disso. O espírito que ele recebe muita luz, ele pode interceder. E você imagina, aqui foi criada inclusive uma missa dedicada à alma de Raimundo de Jacó. Então a quantidade de gente que vem aqui rezar por Raimundo de Jacó. A missa do vaqueiro, hoje existem outras missas do vaqueiro no Nordeste, espalhado pelo Nordeste, tem várias, todas elas inspiradas na missa de Raimundo de Jacó. Dito isso, você imagina quanta luz esse espírito tem, essa alma vaqueira tem, e o quanto essa alma vaqueira pode interceder pela gente. E esse lugar aqui, depois que eu conheci o Sertão Místico, se tornou muito mais importante para a minha vida. Eu vim aqui apenas para a missa, para dar um suporte na missa, em algumas oportunidades, em outras oportunidades para curtir os dias do evento, mas de uma forma especial o Sertão Místico me trouxe para cá, não num dia de festa, mas num dia em que eu passava por atribulações. E diante dessas atribulações eu conversei com João, e João me disse da importância que são as almas vaqueiras. E eu lembrei que muita gente, quando vem para cá, para esse mesmo lugar, acende vela para Jacó, coloca um terço, faz um voo, traz algo, oferece algo que não é só uma estátua, mas uma história que tem por trás de um homem sertanejo, de um vaqueiro, que em meio a tantas essas dificuldades, saiu daqui, fez história, muito mais do que aqueles que têm a oportunidade de fazer, como políticos, como cantores, mas ele com a humildade de vaqueiro deixou uma grande história, um legado que o tempo vai custar muito a apagar. E para mim, o legado principal disso tudo foi o legado espiritual, porque foi quando eu vim aqui e precisei da ajuda das almas vaqueiras, e através da intercessão a Jacó eu tive a graça alcançada. E eu fiquei deslumbrado, e hoje sou devoto das almas vaqueiras e estou muito feliz em receber vocês do Sertão Místico aqui, para viver essa história, para respirar nossa cultura e respirar esse mesmo ar que respirei quando eu estava muito atribulado e tive a graça de receber e ser abençoado por as almas vaqueiras. E aí a figura do vaqueiro nordestino, que é aquela figura de um homem de fé, de um homem bravo, de um homem de palavra, de alguém que sofreu muito, essa figura, ela traz essa falange das almas vaqueiras, os espíritos desses nordestinos, desses homens bravos que desencarnaram, e hoje vem aqui como espírito de luz auxiliar aqueles que por eles pedem. O chão tremeu, estremeceu, tremeu a cruz. Só quem não tremeu foi o corpo de Jesus. O chão tremeu, estremeceu, tremeu a cruz. Só quem não tremeu foi o corpo de Jesus. Vaqueiro, meu irmão vaqueiro, pareces feito de pedra, feito de couro. E no entanto tens voz e tens coração. Tua voz é um lamento triste, mas também sabes te alegrar. Teu coração não anda se derramando, mas quando ama, ama. Agradeço a Deus que te fez como te fez. Mudar só para melhor.